painel que trata de um tema extremamente relevante, que é tributação. E eu tenho o prazer, a alegria, a satisfação de dividir essa mesa com os dois melhores tributaristas que eu conheço no Rio de Janeiro, no Brasil, bom, que eu conheço no mundo, porque eu também não conheço nenhum outro fora do Brasil. Não, conheço vocês. E professor Ricardo Lodge, professor aqui da UERJ, e Bianca Xavier, com quem eu tenho o prazer, a honra, a satisfação de trabalhar há um ano dividindo a coordenação lá do IBMEC. A gente combinou aqui que o professor Ricardo Lodge começaria, né, ambos advogados, professores, advogados tributaristas. Então, começamos com o Ricardo, que vai ter entre 15 e 20 minutos para falar, e depois passamos para a Bianca, que terá também o mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá, Ricardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Quero agradecer a apresentação gentil e generosa do professor Sérgio Branco. Só mesmo a amizade justifica tamanha bondade. Dizer que é um prazer muito grande para a Faculdade de Direito da UERJ receber esse evento aqui do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Aliás, foi um gol de placa do programa de pós-graduação da UERJ, receber esses colegas aqui como professores visitantes, o Ronaldo, o Cáfio, o Danilo, que puderam dar essa contribuição para o nosso programa e para a nossa faculdade. E a alegria maior de dividir a mesa com a professora Bianca Xavier. O professor Branco diz que divide há um ano a coordenação com ela. Eu divido com a professora Bianca nossos projetos acadêmicos. Eu não vou nem dizer quanto tempo, que é uma indelicadeza com ela, mas bastante tempo. Sim, praticamente toda a nossa trajetória profissional. Meu sonho de consumo é trazê-la para o 7º andar deste prédio, mas nós não temos os mesmos encantos do que o IBMEC, então vamos ver. Bom, esse seminário é de extrema importância porque o direito muda, a sociedade muda, a nossa forma de se relacionar com o outro muda, isso causa, isso nos traz uma série de possibilidades e nos traz também problemas. A nossa faculdade, por exemplo, nos últimos dias tem vivido problemas sérios em relação a como o ser humano lida com o outro na internet, nas redes sociais. E isso muda as balizas do direito em todos os ramos, inclusive no direito tributário, pasmem os senhores. E o tema que eu escolhi para falar, e evidentemente não é só nisso que o direito tributário muda, existe toda uma discussão a respeito das incidências tributárias sobre o comércio eletrônico, sobre os bens intangíveis, mas o tema que eu escolhi para falar nesse seminário, e os organizadores tiveram a gentileza de apoiar essa ideia, é de falar da liberdade de expressão, das imunidades tributárias e das mídias digitais. Como os senhores sabem, nós temos na nossa Constituição, no artigo 150, inciso 6º, a linha D, os que não sabem vão saber em breve, uma imunidade tributária para livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, essa foi uma conquista estabelecida na Constituição de 1946, num ambiente em que o país saía de uma ditadura do Estado Novo, onde o presidente Getúlio Vargas, ele exercia uma vasta censura à imprensa, e não era só uma censura formal, existia também uma censura econômica, estabelecida a partir da manipulação da alíquota do imposto de importação do papel. Naquela época, todo o papel, ou quase todo o papel usado pela imprensa brasileira, era importado. E
só o DIP, famigerado e poderoso DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda da ditadura Vargas, é quem estava autorizado a importar o papel. Então, o dono do jornal, o dono da revista, o dono da editora, quando queria importar determinada quantidade de papel, solicitava ao DIP e o DIP fazia a importação. E, evidentemente, que como a alíquota do imposto de importação até hoje não se submete às regras de não surpresa, pode ser alterada no mesmo exercício, pode ser alterada para o dia seguinte. Quando um jornal de oposição ia importar papel, o presidente da República elevava a alíquota do imposto de importação à estratosfera. Quando o jornal de apoio ao governo ia importar papel, a alíquota era zerada. Quer dizer, então, era, evidentemente, uma forma de burlar, né, ou de incrementar os instrumentos da censura, fazer uma censura branda, né, uma censura camuflada na manipulação da alíquota do imposto de importação do papel destinado à imprensa escrita no Brasil. E muita gente enriqueceu comprando papel com chapa branca, com selo chapa branca e vendendo para a oposição. Mas, como criticar, né? O indivíduo promoveu a isonomia tributária e a liberdade de imprensa. Ficou rico, ilicitamente, é verdade, mas num ambiente de grande opressão à liberdade de imprensa no Brasil. Naquela autobiografia póstuma do Samuel Weiner, ele relata que esse comércio de papel era exercido. Ele não chega a confessar que fez isso, mas ele mostrava tanta familiaridade com o assunto que muitos acharam que ele era um dos amigos do presidente que fazia esse fogo amigo. Então, a Constituinte de 46, ela estabeleceu, por iniciativa do deputado Jorge Amado, que naquela época já era um dos principais romancistas brasileiros, a imunidade do papel destinado ao livro, jornal e periódico. Era uma conformação diferente da atual. Imunidade do papel destinado à imprensa escrita. Embora na argumentação do deputado Jorge Amado, o principal elemento de convicção fosse o fomento à cultura, né, pelo menos do ponto de vista dele, estava bastante preocupado com que o livro chegasse mais barato aos leitores. É claro que a grande motivação da Constituinte, do ponto de vista global, não só do autor da proposta, era a liberdade de imprensa. Ficou muito marcada na pele dos constituintes de 46 a censura econômica tributária que o presidente Vargas exerceu sobre a imprensa no Brasil. Nas constituições posteriores, inclusive nas constituições do regime militar, de 67 e de 69, esta imunidade foi ampliada. Nós passamos a ter uma conformação parecida com a redação atual, imunizando não só o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, mas os próprios veículos finais, livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Isso foi de uma importância fantástica durante a ditadura militar, porque é claro que não houve imprensa livre na ditadura militar, todo mundo sabe disso, mas pelo menos a ditadura militar não teve esse instrumento normativo de manipulação das alíquotas dos impostos aduaneiros para a importação do papel. E hoje nós vivemos uma era de transição onde vamos abandonando aos poucos a era Gutenberg. Nós temos hoje uma parcela muito grande de veículos de imprensa
de jornais, de revistas que não são mais exclusivamente impressos em papel. E temos até alguns que não são mais impressos em papel, como, por exemplo, o tradicionalíssimo Jornal do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que não é mais impresso em papel. Então, a primeira indagação que surge é se o livro digital, se a revista digital e se o jornal digital são imunes também. Num primeiro momento, primeiro esclarecer que a posição da Receita Federal é no sentido de negar a imunidade às mídias digitais por não serem feitas de papel, fazendo uma interpretação baseada na expressão papel, contida no artigo 150, inciso 6º, a linha D. A Constituição fala livro, jornal e periódico e o papel destinado à sua impressão. Ora, se não é de papel, não tem imunidade. Bom, vejam que essa interpretação se utiliza meramente de elementos gramaticais, tá? Se libertando das origens, se libertando do fundamento dessa imunidade, que era garantir a liberdade de imprensa escrita. Não estou aqui buscando extrair desse dispositivo constitucional uma imunidade de qualquer meio de comunicação. Não foi isso que o Constituinte estabeleceu. Tanto é que, em 88, já existia rádio, já existia televisão, e nada disso foi imunizado. O que foi imunizado em 88? Em 69 e em 67? A liberdade de imprensa escrita. Por quê? Bom, primeiro pelas razões históricas que eu já expus do Estado Novo. Segundo, que a imprensa escrita é a imprensa mais perigosa ao interesse dos poderosos. Porque se as mídias audiovisuais conseguem manipular a informação, como todo mundo sabe, como a televisão tem o poder de hipnotizar uma sociedade, mas é o jornal, é o livro e é a revista que gera a opinião pública. É muito mais nocivo a liberdade, o controle da imprensa escrita, do que o controle das mídias audiovisuais. Os formadores de opinião leem, não só assistem o Jornal Nacional. Então, esse elemento é perigosíssimo para a autocracia. O indivíduo que lê. O indivíduo que lê é um revolucionário em potencial. Então, o Constituinte de 46 e os constituintes posteriores, fundados na liberdade de imprensa escrita, imunizaram, já em 67, 69 e 88, não só o papel, mas também os veículos finais. O livro, jornal, periódico e o papel. Não é o livro, jornal e periódico feitos de papel. O tributarista italiano Antonio Berliri, ele tem uma lição muito simples, que não serve só para o direito tributário, serve para qualquer ramo do direito, para distinguir enumerações exemplificativas de enumerações exaustivas. Ele diz, tributarista italiano falando de teoria geral do direito, mas vamos lá. Civilistas que me desculpem, mas os tributaristas também falam de teoria geral. O Berliri dizia, se o legislador utiliza-se de 3, ele usa exemplos da zoologia,
ciência que eu não sou muito familiarizado. Nós somos muito urbanos para falar de zoologia, mas ele falava de gêneros e espécies. Ele falava de caprinos, suínos e cavalos. O exemplo que ele dava. Ele dizia, estamos usando 2 gêneros e uma espécie do gênero equino. Porque o cavalo é uma espécie do gênero equino. Então, será que eu poderia fazer uma interpretação extensiva para dizer que os burros, que as mulas, que são também equestres, estariam nos limites possíveis da literalidade desse texto? A resposta é não. Por quê? Porque ele utilizou todos os caprinos, todos os suínos, que são gêneros, e escolheu uma espécie do gênero equino, que é o cavalo. Veja, eu estou usando gênero, espécie na linguagem jurídica, não na linguagem zoológica. Aí entra outras categorias, família, isso aqui, eu não me lembro mais nada disso. E acredito também que os que já deixaram de estudar biologia há mais tempo também não se lembrem. Então, na visão do Berlire, se você utiliza várias expressões que têm acepções diferentes, extensões diferentes, significa que o legislador pretendeu dar uma interpretação restritiva, pretendeu suscitar uma interpretação restritiva. Ao contrário, se ele utiliza expressões que guardam total identidade entre si, significa que ele está conceituando por meio de exemplificação. Quer dizer, se eu utilizo caprinos, suínos e equinos, estou englobando todas as espécies desses gêneros animais. E eu gosto desse exemplo do Berlire, porque ele encaixa na interpretação do livro, jornal e periódico, e o papel destinado à sua impressão. Vejam, eu tenho 3 veículos finais, e que até historicamente entraram no texto em momentos diferentes, livro, jornal e periódico, e tenho um insumo desses 3 produtos finais, que é o papel destinado à sua impressão. Então, daí, 2 consequências são extraídas na minha compreensão. Primeiro, os outros insumos do livro, do jornal e do periódico não são imunes, como as tintas, como o maquinário. A mula, naquele exemplo do Berlire. Mas isso não significa que o livro tenha que ser de papel, que o jornal tenha que ser de papel, que o periódico tenha que ser de papel. Então, na minha opinião, não há nenhuma dúvida de que um livro que existe no papel e existe em e-book são igualmente livros e merecem o mesmo tratamento constitucional. A dúvida é quando nós só temos a mídia digital. E aí você começa a entrar no que é livro, no que é periódico, no que é jornal. Nós estamos numa fase de transição que a gente ainda consegue fazer algumas analogias com as mídias de Gutenberg. Mas daqui a muito pouco tempo, a gente não vai mais com facilidade saber o que é jornal. Quando todos os jornais estiverem só na internet, qual vai ser a diferença de um jornal para um site, de um livro para um texto, de um post que você escreveu, num blog? Qual é a diferença? Gente,
E-book é um PDF. Ou não, se eu estiver errado, pessoal da tecnologia, né? Pelo menos os que fizeram dos meus era um mero PDF, igual que eu tinha em casa. Se ainda botasse umas ferramentas bacanas lá, de clicar, aparecer o acordo, né? Mas o meu, por exemplo, é PDF. Então, caminhamos para um momento em que, aliás, fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: nós estamos caminhando para um tempo que as editoras jurídicas só querem publicar livro para exame de ordem, para concurso público, e livro como direito tributário sistematizado, direito constitucional harmonizado com vinho, direito administrativo para silvícolas, assim. As grandes obras doutrinárias não serão mais publicadas. E nós vamos caminhar para um tempo, o coletânea de pós-graduação, então, ninguém quer publicar. Dissertação de mestrado, doutorado, ninguém quer publicar. E a CAPES só exigindo, cada vez publiquei mais, cada vez publiquei mais. Como? Com que roupa, dizia o Noel Rosa. Então, nós chegaremos ao momento que cada professor, cada autor, vai ter a sua plataforma com seus livros. Porque hoje você tem que pagar para publicar um livro que não seja best-seller, que não seja dirigido a uma massa de leitores. Bom, mas se é para eu pagar, para o cara fazer um PDF, eu faço. Não é isso? Cada autor vai ter a sua plataforma com o seu PDF. Isso vai ser livro? O site que tem notícias vai ser jornal? Vai ser revista? A gente vai perder a noção desses limites. Mas o que é preciso ter muito claro hoje é que nós vivemos uma era de transição. E nós não sabemos onde isso vai parar. Mas nesse momento ainda é muito importante a proteção da liberdade de expressão no plano tributário. Sob pena de a gente condenar o fim da imunidade tributária à morte do papel. Se o papel acabar, e o papel vai acabar na imprensa, ou vai se tornar algo como vinil, por exemplo, vinil não acabou. Tem gente que acha aquele som maravilhoso, aquele chiado todo, é muito melhor vinil. Eu não consigo ter essas sutilezas todas. E vai ter gente também, não, eu gosto do cheiro do papel. Agora, tem negócio de fungo, poeira, tudo bem. Eu atualmente só gosto do papel porque ainda não tem tudo aqui. Mas ter todos os meus livros aqui é um sonho de consumo. Tem gente que tem que alugar apartamento para os livros, que não cabe mais dentro de casa. Se a gente puder carregar tudo no bolso, olha que maravilha. Mas ainda precisamos da proteção da liberdade tributária às mídias. E aí nós temos dois desafios. Primeiro, fazer com que o Supremo Tribunal Federal reconheça isso. Existem dois recursos com repercussão geral que estão hoje sendo objeto de apreciação pelo Supremo. O RE, agora eu vou precisar de óculos. O RE 595676, relatado pelo ministro Marco Aurélio, que trata de peças eletrônicas que integram fascículos didáticos voltados à montagem de computadores. Quer dizer, então você tem um fascículo vendido em banca de jornal que ensina a montar computador. E tem as pecinhas, né, para você já ir aprendendo a montar o computador. Então se discute se essas pecinhas que acompanham o periódico seriam imunes também. Nós temos, para vocês terem uma ideia, o interesse nesse RE é tão grande que a ANER, que é a Associação Nacional dos Jornais,
entrou como amicus curiae para subsidiar a corte no reconhecimento da imunidade, não só do livro físico, mas do conteúdo, dentro da ideia de que o importante é o conteúdo sobre a proteção da liberdade de expressão. E o outro RE é o 330817, que trata, relatado pelo ministro Dias Toffoli, que tem como amicus curiae o SNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Esse caso é bem fácil da gente compreender, é uma enciclopédia jurídica em CD. As coisas demoram tanto tempo para chegar no Supremo que a gente está discutindo ainda o CD-ROM. Então, mas o argumento é o mesmo. O livro é uma enciclopédia jurídica que não existe de papel, que é só em CD-ROM, e que se pleiteia a imunidade também, embora não seja de papel. Então, o primeiro desafio é esse, que o Supremo reconheça a imunidade do livro digital e dos componentes que não são necessariamente de papel, desde que estejam finalisticamente vinculados à expressão de ideias. O segundo desafio, acho que é um momento posterior a esse primeiro, é realmente identificar o que é livro, o que é jornal, o que é periódico. Existe a lei que estabelece a Política Nacional de Livros, que restringe o livro ao de papel, mas que inclui no conceito de livro o livro em braille, fora do papel. Então, há uma contradição, quer dizer, o papel já não é mais essencial ao conceito de livro. Existe um interesse finalístico aí de levar a liberdade de expressão ao deficiente visual, que não vai utilizar o livro de papel. Mas será que livro só é livro de papel para o que não é deficiente audiovisual e é livro mesmo sem ser de papel para o que é deficiente audiovisual? Não faz nenhum sentido isso. Livro é essência. E antes da era Gutenberg, livro não era feito em papel. Livro já foi feito em pedra, já foi feito em sal. Atualmente está sendo feito em papel, vai deixar de ser em breve. Já está deixando de ser. Jornal. Qual é a diferença de uma empresa jornalística e de uma pessoa que espalha notícias pela cidade? Uma fofoqueira, por exemplo, ou um fofoqueiro. Essa empresa jornalística, ela cumpre requisitos constitucionais para desempenhar essa atividade. Só pode ter sócio brasileiro, tem que ter uma série de requisitos estabelecidos constitucionalmente, tem que ser localizada no Brasil para proteger contra os veículos de origem estrangeira. Então, me parece que esse é um diferencial válido, né? Mesmo nas mídias digitais, as empresas jornalísticas têm que cumprir esses requisitos. Então, o direito já nos oferece alguns parâmetros para identificar o que é livro, o que é jornal, o que é periódico. Agora, nós estamos só no início da discussão. Estamos no início da discussão, mas o meu tempo já acabou. E, na verdade, o que há por vir agora, só o tempo vai dizer. O que a gente pode esperar é que o Supremo Tribunal Federal tenha a possibilidade de entender, a partir de uma interpretação menos fetichista do papel, de que livro é o que o autor escreve e que é o que o leitor lê. O papel é um veículo circunstancial. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Ricardo por essa exposição absolutamente brilhante, claríssima. E é claríssima porque eu não entendo nada de direito tributário, eu entendi tudo, então se eu entendi é porque todo mundo entendeu. Claríssima. Vamos dar
prosseguimento com Bianca Xavier, que vai falar lá de baixo, né? Pedir licença, mas eu não consigo ficar sentada. Tá? Isso aí, Bianca, eu também te entendo. Bom, senhores, boa tarde. Gostaria muito de agradecer ao meu grande amigo Sérgio Branco, Ronaldo, CAF, enfim, ao ITS por proporcionar essa tarde para conversar com vocês. Agradeço aqui a presença também do professor Ricardo Lodge, que é meu guru, na verdade, como ele bem disse. Toda a minha iniciação em Direito Tributário começou graças ao Ricardo, que foi meu professor de Direito Tributário. Então, se eu falar bobagem, a culpa é dele, tá? Já fica aqui registrado. Né? E acho muito interessante que haja a possibilidade de discutirmos aqui especificamente sobre tributação e tecnologia. E por que isso? Né? Bom, primeiro, nós estamos numa sexta-feira, pós-almoço, e aqui estamos com um público bastante reforçado. Isso já mostra que há um interesse em se discutir algo que a gente realmente precisa amadurecer. Essas novas tecnologias, né, elas afligem principalmente o tributarista. Eu não sei o que veio antes, eu não sei o que vai vir depois, mas não tenham dúvidas do que o mais precisa se discutir é no campo do direito tributário. E por que isso? Porque o direito tributário ele incide sobre realidades. O tributarista é um sofredor por natureza, porque ele sempre vai ter que estudar um contrato que vai ser tributado. Então, não adianta saber simplesmente o direito tributário. Eu preciso saber um pouco de contrato, pode ser uma questão de laudêmio. Já viram laudêmio? Todo mundo fala que é uma coisa tão, né, esotérica. Já tive na minha atividade profissional que veio um caso que relacionava com o laudêmio, que é uma coisa tão exótica, mas estava lá, apareceu na minha frente, existe, minha gente. Então, quando a gente fala em tributação, é tributação de alguma coisa. E a gente já tem discussões relacionadas a tudo que vocês possam imaginar. E, além das discussões dos institutos de direito civil, né, direito comercial, empresarial, agora nós temos que enfrentar essas novidades que nem as pessoas especialistas no própria área sabem explicar. Então, a gente começou aqui muito bem com o professor Ricardo falando sobre a questão da imunidade das mídias digitais. E a gente poderia, na verdade, fazer um congresso só para discutir várias questões ligadas à tributação e tecnologia. Mas, como esse fórum é só, né, esse pedacinho, pode deixar, não vou falar todas as discussões, né, foi até difícil escolher um tema, porque tem realmente bastante assunto a ser discutido. E aí, né, também tive que escolher a escolha de Sofia, e aí eu resolvi, né, escolher um tema aqui específico, que é a chamada computação na nuvem. Então, assim, isso é apenas um recorte de muitas coisas que nós poderíamos discutir. Mas o que é isso? O que eu pretendo discutir com os senhores? Bom, vocês já devem ter ouvido falar em computação na nuvem. Alguém tem algum exemplo? Dropbox. Quem não tem um Dropboxzinho básico, né? Não? Plano básico, plano... Né? O que é isso? O que é o Dropbox? Né? Tem também fala aí do concorrente, coitado, sei lá, iCloud. O Drive. É isso aí que você falou mesmo que eu não entendi. Né? Tem várias hipóteses, aí já temos várias, né, empresas destinadas a esse tipo de atividade. Mas o que é isso? Né? Em que consiste essa computação na nuvem? Então, por que a gente tem que discutir isso? Tem 3 tópicos que eu quero que vocês me ajudem a pensar. Acho que resolver talvez eu não tenha, né, essa ousadia. Mas 3 coisas que eu gostaria de discutir com vocês. Computação na nuvem e o imposto sobre serviços, o chamado ISS. Primeira coisa que eu quero que vocês me ajudem a discutir é: a computação na nuvem é fato gerador do ISS? Essa é a primeira pergunta que a gente vai discutir. A segunda é: se é fato gerador, será que existe previsão legal para se cobrar a chamada computação na nuvem? É a segunda questão que a gente vai ter que debater aqui.
E a terceira é, se vocês me disserem que é fato gerador, se vocês me disserem que há previsão legal, quem e aonde vai ser cobrado esse tributo? Então, o que a gente vai discutir a partir de agora é se há incidência do ISS na computação da nuvem e se nós temos mecanismos hoje na nossa legislação para fazer valer essa tributação. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, vamos ver se a computação na nuvem é fato gerador do ISS. Bom, não sei se todos aqui já viram direito tributário, né? Mas o que é o fato gerador? Né? O fato gerador é o Big Bang do direito tributário. Né? Eu costumo dizer que sem fato gerador a gente até não estaria aqui, a gente estaria em outro lugar, né? Porque tributário só se fala se houver fato gerador. Então, fato gerador, bem resumidamente, é existir uma hipótese na lei e você praticar a hipótese na lei com relevância tributária. Então, exemplo, infelizmente, existe uma lei que diz que auferir renda, hipótese legal, é fato gerador do imposto de renda. Se você é desempregado, não vendeu nada, não teve nenhuma renda, você praticou o fato gerador? Não, porque tem a hipótese legal, mas você não praticou o fato concreto. Então, para ter o fato gerador, precisa ter a hipótese legal, mas você precisa praticar aquela hipótese para que haja o nascimento da obrigação tributária. Bom, então eu preciso saber se é hipótese da lei, eu preciso praticar o que está na lei. A primeira questão é saber, ora, é fato gerador? Isso pode ser dar ensejo à tributação do ISS, né, que é o objeto aqui da nossa discussão. Então, vamos lá. ISS, segundo a Constituição Federal, é imposto sobre serviço. Vocês acreditam que essas empresas que fazem a chamada computação na nuvem, elas estão prestando um serviço? Então, o que é um serviço, então? Como é que eu defino o que é serviço? Bom, isso também dá aqui uma aula de praticamente 10 horas sobre as discussões sobre o que é serviço. Mas, resumindo, olha que legal, né? Costuma-se pontuar que serviço é uma obrigação de fazer. Né? Diz lá, a culpa do Sérgio Branco, esse pessoal aí do direito civil. Né? Utiliza-se, então, o direito civil e serviço é uma obrigação de fazer. Senhores, quem trabalha com computação na nuvem está obrigado a fazer? Ou será que isso seria uma espécie de locação e guarda? Porque locação não é obrigação de fazer. Então, será, primeira coisa, que nós estamos diante de um serviço ou de uma locação que seria uma obrigação de guardar e dar depois a coisa guardada a seu, né, depositário inicial? É um serviço ou uma locação? Qual é a obrigação da empresa que está lá guardando aquele seu arquivo? Né? Esse seu arquivo você vai botar na nuvem, esse aqui que você está escrevendo? Imagina, você coloca lá na nuvem. Você acha que essa atividade é um serviço de guarda ou nós estamos diante de uma alocação? Ele está te cedendo o espaço que essa empresa tem para guardar essa sua informação. Vocês conseguem perceber o alcance da nossa discussão? É tão difícil para nós, tributaristas limitados, primeiro entender o que é isso. A gente está falando de computação na nuvem. Né? Talvez os nossos avós vão ficar imaginando, olhando para a nuvem, gente, o que é isso? Né? Porque é uma ficção, que nuvem é essa? Né? Então, é difícil. A primeira questão que a gente vai ter que, né, discutir a exaustão aí para poder começar essa discussão é saber se a computação na nuvem é serviço, ou é locação, ou é guarda. Bom, muitos de vocês vão dizer, olha, é um serviço. Por que é um serviço? Porque eu tenho, né, todo um arsenal, eu empresa, eu tenho o meu sistema, eu tenho infraestrutura, e eu estou te dando o direito de utilizar essa infraestrutura. Ora, isso não é locação? Ou isso é um serviço? Então, essa é a primeira questão, e me parece que hoje, quem se dedica ao assunto diz que isso é um serviço. Olha, eu estou disponibilizando para você toda a infraestrutura, eu dou para você tutoriais, então tem toda, né, uma questão aí de fazer ligada a essa computação na nuvem. Mas muita gente diz o seguinte, ainda que você diga que é uma obrigação de fazer,
será que isso não seria uma atividade meio? Será que o serviço não seria simplesmente guardar? Não seria você ter a opção de fazer o download depois? Qual é o momento? O que seria realmente o serviço? A simples guarda seria o serviço? Por que eu digo isso? Porque, normalmente, a discussão é que não se deve tributar atividades meio. Né? Você deve tributar o serviço de per si. Então, exemplo, você você tem lá o serviço de telecomunicações. Você vai lá e tem um celular. Então, o seu serviço é de telecomunicações, né? Até que é fato gerador do ICMS, que é outro tributo. Mas se você aluga um telefone para falar no telefone, o aluguel é uma atividade meio. E falar no telefone é uma atividade fim. Então, muitas das vezes, no direito tributário, a gente segrega, né, o que é atividade meio e o que é atividade fim. Então, primeira questão, é locação ou é serviço? Se for serviço, a computação em si é um meio para alguma coisa que vai acontecer, que é um download, seja lá o que for, ou essa já é atividade fim? Então, ainda não respondi nada, eu só estou botando minhoca na cabeça de vocês. Vamos botar para pensar. Então, vamos aqui, então, assumir, no primeiro momento, que é um serviço. Então, beleza, a Constituição dá competência ao município a cobrar o ISS. Se for serviço, obrigação de fazer, estou dentro do fato gerador do ISS. Só que aí a gente vai ter que avançar um pouco. Não basta a Constituição falar que o município tem competência para instituir o ISS. Não é a Constituição que institui tributo. Quem vai instituir tributo é a lei ordinária. Cada município vai ter que instituir um tributo e, no caso do ISS, ele vai ter que observar uma lei complementar. Que lei complementar é essa? A Lei Complementar 116. Então, senhores, a gente analisou do ponto de vista constitucional se é um serviço ou se é uma locação. Agora, eu preciso saber se, sendo um serviço, se está previsto na chamada lista da Lei Complementar 116. Então, veja bem, nós temos uma lei complementar que disciplina o ISS. Então, o ISS não é uma carta branca que cada município faz o que quer, oba-oba, vamos tributar qualquer serviço. Não. O município do Rio de Janeiro, ao instituir o ISS, primeiro ele tem que olhar para a Constituição, vai olhar para o CTN e também para essa Lei Complementar 116. Anota aí, Lei Complementar 116 de 2003. Esse tem que ser, então, o nosso ponto de partida. Se é serviço, sei lá o que está passando na cabeça de vocês, a gente precisa olhar 116. E aí a Lei Complementar 116, ela vem cheia de serviços. Advocacia, medicina, dentista, né? E tem, principalmente, engraçado, o primeiro item é o item de tecnologia. Então, o que a gente precisa saber é, se for serviço, para ser tributado pelo Rio de Janeiro, precisa estar nessa tal dessa lista do 116. Então, pergunto a vocês, diz lá a lista da Lei Complementar 116, né, que é uma lista que a gente diz que ela é taxativa, até a gente vai ver que permite uma certa interpretação, mas vamos assumir no primeiro momento que ela é taxativa, ponto, só para facilitar o nosso raciocínio. Vocês que são jovens e entendem melhor, me digam uma coisa, vocês acham que computação na nuvem é a mesma coisa que programação? Eu sei que aqui não deve ter ninguém técnico em informática, mas me ajudem. Programação é a mesma coisa de computação na nuvem? Eu acho que não. Que bom. Também acho que não. Então, vamos riscar da lista? Então, se for, tem mais itens. Mas programar é você colocar numa linguagem, né, que a gente não entende, mas tem gente que entende, né, para que possa se utilizar aquele determinado sistema. Então, é programação? Não, então não está na lista. Processamento de dados. A computação na nuvem pode ser equiparada à atividade de processamento de dados? Acho que não. É lá que é processado os dados, ele que torna uma linguagem, está lá, um BT, 5KS, você consegue ler, eu te amo. É assim que é feito? Ou a computação da nuvem, ela já armazena algo que já foi devidamente processado? Então, acho que é isso. há discussão, mas me parece que também não estamos falando de programação e nem de processamento de dados. Pergunto a vocês,
Isso se trata de elaboração de sistemas e jogos eletrônicos? Não. Não sei muito desse negócio de tecnologia, não. Mas acho que não é isso, não, né? Não, CAF, também acho que não. Licenciamento e cessão de uso de programas. Você recebe alguma licença para usar o Dropbox? É uma licença? É um programa que você vai utilizar? Ou você vai lá e coloca, pronto, acabou? Então, o pessoal da tecnologia aí pode... ela abriu aqui. Está esquentando? Também acho que está Opa! esquentando aí. É cessão de uso? Primeiro, se é que isso pode ser, né? Me parece, inclusive, que licença e cessão de uso não é serviço, né? Você recebe, você não tira lá uma licença para utilizar aquele programa? Será que isso é obrigação de fazer? Ainda que esteja na lista, ainda que seja a licença, será que isso é fato gerador de uma obrigação de fazer? Bom, mas não fica nervosa, não. Assessoria e consultoria em informática. É isso Não. que você tem no Dropbox? Não. Quando dá pau lá na sua máquina, no seu trabalho, para a faculdade, some, você liga lá, o Dropbox, me ajuda aqui que eu estou com problema, é isso? Acho que nem tem esse serviço, tem? Se fosse, seria a parte. Suporte técnico, é isso? Não. Planejamento, confecção e manutenção de programas e sites eletrônicos, páginas eletrônicas. Senhores, análise de sistemas, é isso que eles fazem? Então, senhores, a pergunta que fica é, lemos aqui todos os itens da 116. Alguns aqui ficaram em dúvida em um ou outro, mas a gente conseguiu encaixar o conceito? Vocês conseguiram ter segurança para dizer que na Lei Complementar 116, que é a lei que define o imposto sobre serviço, tem uma previsão sobre o que é ou que possa ser cobrada a computação na nuvem? Há até alguns doutrinadores que têm levantado uma possível analogia com processamento de dados. O pessoal aqui da tecnologia já retirou de primeira, né? Mas estamos aqui diante de uma coisa nova, uma coisa diferente. E aí, para vocês terem uma ideia, hoje tramita na Câmara, e nós temos vários projetos, né? Um deles aqui é o 171, né? Projeto de lei 171, bonito, né? 171 de 2012, que justamente quer alterar a Lei Complementar 116 para fazer incluir. Por quê? Porque alguns municípios já incluíram, mas eles querem dar a autonomia, quer dar, né, a legitimidade para que os municípios possam cobrar. Porque hoje, provavelmente, se um município vier a cobrar, ele vai ter dois problemas. O primeiro a gente discutiu aqui, não resolveu, mas discutiu. Se é ou não serviço, se é uma locação ou se é um serviço. Que isso a lei complementar não vai resolver, porque se serviço não for, não adianta a lei complementar assim dispor. E o segundo problema, os municípios que já estão cobrando, eles vão sofrer o questionamento de que se há respaldo, uma vez que não existe lei complementar assim prevendo. Então, esse projeto de lei, ele traz essa previsão. Tá bom, então vamos imaginar, olha como é que a gente está sendo super bacana, a gente está assumindo que é serviço, vamos assumir que existe na lista ou que esse projeto de lei vai passar, e aí eu pergunto, tá bom, vou cobrar o Dropbox. Que município vai cobrar? De quem vai cobrar? Onde é que está o Dropbox? Então, senhores, ainda, olha como é que é complexo. Eu preciso resolver se isso é um serviço. Eu preciso incluir na lista, ou pelo menos conseguir que alguém nos explique se há já previsão ou não na lista. E depois, o legislador vai ter que definir quem vai ser responsável por pagar esse tributo? Eu terei que obrigar a todos os usuários que recolham pela empresa, se a empresa estiver lá, sei lá, em Luxemburgo, Liechtenstein, sei lá, né, em qualquer lugar do mundo? Quer dizer, nós usuários é que vamos ter que recolher? Imagina isso. Como é que a legislação vai resolver esse problema de quem vai pagar, já que muitas das vezes essas empresas sequer estão estabelecidas no Brasil? E dois, ainda que se cobre esse valor dessas empresas de fora, qual é o município competente?
todos vão poder cobrar, é onde você fez o download, porque hoje você está aqui no Rio, semana que vem você acessa o seu Dropbox lá de Cuiabá, sei lá para onde você vai. Então, como é que vai ser feito isso? Quem é o município competente? Porque município a gente tem nada mais, nada menos que 5.000 e poucos, né? Fácil resolver esse problema. Né? Então, nós temos que resolver não só o problema se há incidência, não só se é bom ou não colocar essa hipótese na lista, mas, principalmente, o que fica a discussão é qual vai ser o mecanismo de incidência, de quem cobrar, né? E qual será o município competente. Então, senhores, não é fácil. Tudo isso para dizer para os senhores que qualquer questão hoje relacionada ao direito tributário e à tecnologia, né, isso não só a tecnologia, mas qualquer, né, fato da vida econômica que gere, né, discussão, vai também ter impacto no direito tributário. E aqui a gente vai ter outros problemas que todos os prestadores de serviço têm. Essa discussão qual é o município competente não é só em tecnologia, isso acontece num problema de sistema brasileiro complexo. Só que eu já tenho esse problema no Brasil, por ser complexo, o prestador de serviço não sabe onde recolher. Então, exemplo, Chitãozinho Chororó, lá em Campinas, é contratado por uma empresa no Rio para prestar um serviço lá em Salvador. Posso lhe garantir que os 3 municípios vão cobrar o ISS. Então, na vida normal, coisas que já acontecem, já há discussão qual é o município competente, imagina computação na nuvem. Então, essa é uma das questões que nós só conseguiremos resolver do momento que estabelecermos o que está sendo feito hoje aqui. Um diálogo entre o direito tributário e aquelas pessoas que se dedicam ao estudo do direito e da tecnologia. Então, acho que hoje aqui fica aqui um registro para a gente discutir isso aí com mais profundidade, para a gente poder chegar a algumas conclusões, né, para resolver esse problema. É isso. Muito obrigada. Agradeço imensamente a palestra também tão ilustrativa da Bianca. Eu avisei que os dois eram brilhantes, eu não menti. E vamos, então, abrir para perguntas. Nossas 3 perguntas já regulamentares. 3 perguntas, 3 voluntários. Foi tão claro que ninguém ficou com dúvida, viu? Isso aí é um indício. Mas podem ser... Cláudio... Marcos, já é uma prévia da próxima mesa. Mais alguém? Não, eu não tenho pergunta. Cláudio. Boa tarde, pessoal. Excelentes apresentações. Professor Ricardo, professora Bianca, parabéns mesmo. Eu fiquei agora, essa do ISS realmente foi... Essa a gente vai ficar pensando durante muito tempo, porque um imposto municipal para esse tipo, se ainda fosse federal, né, você podia, sei lá, a localização do servidor de alguém ou algum acordo internacional, tributário, alguma coisa que pudesse fazer sentido entre os estados nacionais, alguma coisa mais fácil de internacionalizar. É muito difícil internacionalizar a regulação ou buscar cooperação jurídica internacional no âmbito municipal. Embora exista, é muito difícil, muito pontual, para coisas claramente ligadas a planejamento urbano, alguma coisa assim, mas na tributação de algo que será tão importante para a economia do mundo nos próximos anos, realmente é uma coisa muito interessante. Eu fico pensando, e aí mais uma reflexão, e talvez ouvir um pouco para você, assim, eu acho que 2 coisas. Primeiro, eu acho que você concorda que se há ou um serviço, ou uma locação, ou qualquer coisa que efetivamente agregue valor à sociedade, agregue valor econômico, que tenha um valor econômico, alguma forma de tributação há de haver. Porque, senão, nós estaríamos dando a quem trabalha nesse meio um privilégio e uma vantagem competitiva imensa diante de concorrentes diretos ou indiretos que não possuem a vantagem de ter um servidor em Singapura. Então, eu perguntaria para você, Bianca, e se o professor Ricardo também quiser comentar, você acha possível a criação de um tributo específico para esse tipo de atividade? Bom... Não, pode falar, não tem problema nenhum. Bom, esse problema do ISS,
né? É um problema por ser municipal, como eu disse, não só afeta esse tipo de... Eu não vou falar esse tipo de serviço, não parece que eu estou sendo tendenciosa, né? Esse tipo de atividade, como muitas. Mas uma das formas da gente resolver isso, né, se realmente houver, né, um desejo de se tributar isso, me parece que, como o professor Cláudio disse, tem que ser feito, porque é uma atividade econômica, ou seja, expressa o que a gente chama de capacidade contributiva, né? Se toda atividade econômica é tributável, por que essa não seria? Todos têm que contribuir para as despesas financeiras, então essa não poderia ser uma exceção. Não posso ter banco não pagando, não posso ter empresas de informática não pagando, todos têm que pagar, isso é exteriorização de riqueza, eles têm capacidade contributiva. E aí, respondendo objetivamente, existe uma previsão justamente para a União cobrar impostos não previstos, é o que a gente chama de competência residual. Só que, para que possa se cobrar esse imposto residual, que está no artigo 154 da Constituição, tem lá uma vedação dizendo o seguinte: não pode cobrar sobre fatos geradores já previstos. Então, a gente só vai conseguir cobrar isso se nós chegarmos à conclusão do primeiro questionamento que eu trouxe para vocês, se realmente não for um serviço. Então, enquanto a gente não tiver segurança para dizer, olha, é ISS, né, é serviço, vamos tributar pelo serviço, pode acontecer até uma dupla tributação aqui. A União criar esse imposto residual e o Supremo ou os municípios entenderem que isso é ISS. Então, a gente precisa desse tipo de foro aqui como hoje para tentar definir isso, para ir saber, olha, a gente vai tributar pelo imposto residual ou isso é, muito obrigada, ou isso é o ISS. Então, há uma saída, sim, mas tem que ser por lei complementar, tem que ser não cumulativo, enfim, dá até para a gente sair por aí. E, além disso, né, eu não falei aqui, porque se a gente falasse aqui de todos os problemas do ISS, né, é até discussão se isso for internacional, né, professor de Direito Internacional, como é que ficaria isso, já que a União, né, é que tem a competência para tributar, né, no que diz respeito ao comércio internacional. Então, será que o município, se essa empresa estiver fora, ela tem essa competência, mesmo que o resultado seja aqui no Brasil? Então, isso também é uma outra discussão sobre o ISS na, né, importação de serviços. Então, isso também, olha, vai ser muito discutível. Eu acho que vocês vão ver muito isso ainda na mídia e nos tribunais. Bom, eu tenho algumas dúvidas a respeito desse conceito de prestação de serviço vinculado à obrigação de fazer. Eu acho que esse é um romanismo que a nossa jurisprudência tenderá a abandonar no futuro. Como o colega lembrou, é uma atividade lucrativa, né, se insere no conceito amplo de prestação de serviços. Ela, se estiver na lista, como a professora Bianca ressaltou, deverá ser tributada. E aí, essa atividade vai ter os mesmos problemas que todo mundo tem. Nós somos uma federação que tem 5.665 municípios com poder de tributar, e todas elas acham que têm o poder de me tributar. Quer dizer, é um problema que todos os segmentos da atividade econômica estão sofrendo. Para não achar que é só a gente que está preocupado com esse assunto, pensa nas atividades desempenhadas na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, né, a extração de petróleo do pré-sal. Todos os municípios se acham competentes, porque você tem uma torre de petróleo que, se olhando aqui, é em frente, né, só que o litoral brasileiro é côncavo e convexo, como diria o Roberto Carlos, e aí todos eles acham que a torre está ali. Quer dizer, criar um outro tributo novo não me parece que seja resolver o problema, além desse perigo que a professora Bianca ressaltou, de ficarmos com tributo novo e mais o ISS. Eu prefiro enfrentar o ISS que eu já conheço do que um futuro monstro tributário aí que venha a surgir na competência da União. Muito bem. Marcos, você pergunta? Eu gostaria de falar que as duas palestras, do professor Ricardo e da professora Bianca, foram extremamente provocadoras, e eu
gostaria de colocar mais duas provocações. Primeiro, que se a questão da nuvem demorar tanto tempo que vire uma jocosa explicação do CD-ROM, né? Isso vai 10 anos, 15 anos. A discussão do software com relação à tributação, se era serviço, ICMS, deu margens a mais de 10 anos de discussão, né? E a questão de estar ou não estar na lista é muito relativa, porque quem faz a lista é o próprio legislador municipal. Ele que vai colocar. Como é o próprio legislador estadual que coloca no Estado. No Estado do Paraná, o software estava nas duas pontas. O software estava no ISS, como estava no ICMS. E como é que se resolvia? Simples, o governador baixou uma portaria dizendo que renunciava o software. E continuou no ISS. Essa questão é de fundamental importância, e a perspectiva que tem que ser dada disso é com relação a uma compreensão muito clara dessas novas tecnologias. Porque, senão, nós vamos ter um monstro jurídico aí na frente. A pessoa não sabe o que é e vai comparar a nuvem como se fosse uma alocação de carro. O cara entregou aqui, entreguei, o cara levou para lá. Então, basta simplesmente que eu mude a minha sede da minha empresa, da minha sociedade, para o município X, que vai me dar um desconto no percentual de 0,5%. Vou pagar, em vez de pagar 5%, pago 0,5%, e tudo vai ser resolvido dessa maneira. Né? Essas são questões muito sensíveis que têm que ser analisadas, né? E para isso, nós devemos contar com apoio não só da esfera tributária, como de outros segmentos que trabalham com a tecnologia. Esse é o meu sentimento e gostaria de compartilhar com vocês. Professora Bianca, professor Ricardo. Eu acho que a questão de tecnologia, infelizmente, o Congresso e, enfim, todo o poder legislativo de cada um dos entes não consegue acompanhar, né? Porque é tão rápido que a resposta que é dada ela é sempre tardia, né? Então, ela às vezes até resolve um pedaço. Hoje a gente tem essa questão do software de prateleira ou o programa encomendado com tratamentos diferentes, como muito bem dito, mas que fica aqui o registro realmente que isso demorou muito tempo para ser resolvido e muitos contribuintes acabaram pagando 2 vezes, né? Então, realmente, assim, a gente precisa ter maior agilidade para resolver essas questões tributárias, porque isso pesa no bolso, né, do empresário, e muitas das vezes a gente fica até sem ter aquele determinada atividade, porque o empresário lá estrangeiro pode olhar para o Brasil e falar, olha, não tem interesse. Vocês querem um exemplo do que até pouco tempo, pouca gente sabia como resolver? Peixe urbano, o que é aquilo? Eles vendem um serviço ou é uma prestação de mercadoria? Quando você vai lá, o que tem no peixe urbano, hein? Sei lá, depilação, não é isso? Restaurante, né, hotel. Você vai lá, é o que lhe interessa, né? Então, quando você adquire, né, você está comprando ou ele está prestando serviço de intermediação? E essas empresas, senhores, não é do jeito que vocês imaginam, que são pessoas, executivos, que sentam e ficam horas pensando, vamos contratar o professor Ricardo Lodi Ribeiro, que é o maior tributarista do Rio, para nos dizer. Isso começa, normalmente, com 5, 6 jovens, vocês que montam lá um site porque vocês têm essa facilidade que a gente infelizmente não tem, e aí monta e vai, vida que segue. Daqui a pouco vira um negócio bilionário. Mas ela montou o site da Sociedade Brasileira de Direito Tributário, preciso registrar. Fiquei 2 dias para fazer. Mas, enfim, o que vocês fariam certamente em 1 hora. Então, certamente, assim, eu acho que se a gente não tiver isso muito claro, isso vira, né, uma exposição. Esses jovens que estão montando as suas empresas, que estão pensando em novas tecnologias, eles estão pensando em novas tecnologias. E se a tributação não estiver clara, eles não vão pagar, não é porque não querem pagar, não pagam porque não sabem que tem que pagar. Então, para que haja até um desenvolvimento tecnológico, que a gente possa criar novas ideias, para que vocês tenham segurança do que vocês estiverem aí, porventura, pensando como vai ser a estrutura desse negócio, a gente precisa definir isso, de que fique claro, para que todo mundo possa pagar. Se é devido, que seja claro para que haja o pagamento desse valor. É muito difícil para o legislador tributário e, notadamente, para a jurisprudência, acompanhar o desenvolvimento tecnológico na velocidade que nós temos hoje.
Vejam, né? O Supremo discutindo ainda o caso do CD-ROM, e isso não existe mais praticamente enquanto veículo de transmissor de programas. No entanto, as coisas no Brasil demoram tanto a ser decididas que a gente precisa extrair resposta por outros caminhos. Na verdade, quando nós estamos tratando de software de prateleira ou de software customizado, a gente tem que buscar a essência de cada uma dessas coisas. Aí é o diálogo mesmo, o diálogo da área técnica com a área jurídico-tributária, para saber o que é esse ornitorrinco que aparece na nossa frente, que não se encaixa nas categorias que eu já conheço. Né? Porque, na verdade, é preciso identificar, nós temos um problema sério no Brasil, porque a tributação sobre a circulação de bens e serviços, que na maioria dos países é unificada no IVA, no Brasil é tripartida. A União tributa a circulação de produtos industrializados, o Estado tributa a circulação de mercadorias e alguns serviços, e os municípios tributam os demais serviços. Então, quando surge alguma operação nova, há sempre essa dúvida de em que gavetinha a gente vai encaixar. E muitas vezes não encaixa em gavetinha nenhuma, porque realmente há coisas, como as competências tributárias devem ser expressamente previstas na Constituição, nas leis complementares e nas leis ordinárias, muitas vezes há o espaço vazio, e aí o contribuinte, tendo receitas, tendo lucros ou não, vai se beneficiar e não pagar os tributos. Porque eu não acredito que o Estado, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, possa dar as respostas na velocidade que o avanço tecnológico necessita. Tem até um fato curioso, por exemplo, quando aqui a Receita Federal resolveu legalizar a plataforma continental, que o professor Ricardo citou. Né? Dizia até uma advogada brilhante que faleceu há pouco tempo, que acontecia da seguinte maneira: a Receita Federal disse, olha, tem que abrir um CNPJ, uma empresa para a plataforma continental. Ela foi lá, foi abrir o CNPJ. Para ter CNPJ, a empresa precisa ter um endereço. E aí ela falou, latitude 3.1415 é no meio do mar. Né? Altitude 3, 4... Não pode, tem que ter endereço. Mas, meu senhor, como vou registrar isso? Não há um endereço, não, tem que ter. Né? Os funcionários também têm que estar preparados para essas novas realidades. Né? E aí, por fim, ao cabo, sabem os senhores que a plataforma continental tem endereço na Avenida das Américas 3.900, porque senão ela não ia conseguir. Então, a gente tem que preparar não só a lei, mas também toda a máquina administrativa para essas novas realidades. Bom, nós vamos encerrar então agora essa mesa. Eu agradeço imensamente a presença do professor Ricardo Lodge e da professora Bianca Xavier. Isso só mostra que nós temos que trabalhar mais juntos, né? Porque trabalhar lá no IBMEC na coordenação não é suficiente, porque vejam só que riqueza de discussão existe nessa interseção entre propriedade intelectual, tecnologia e o direito tributário, que de fato, pelo menos na minha percepção, é subaproveitada, é menos explorada do que poderia. Então fica aqui a promessa para trabalhos futuros, um convite para trabalhos futuros e o agradecimento do fundo do coração para o professor Ricardo e para a professora Bianca. E a gente já se prepara então para a próxima mesa. Muito obrigado, até logo.